Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Manchete Podcast neste período eleitoral. E no episódio de hoje, continuando a nossa série em São Francisco de Itabapoana, a minha convidada é a candidata professora Yara Cinti, a quem desde já eu agradeço pela participação. Obrigado, Yara. Eu que agradeço, Arnaldo, mais uma vez aqui com vocês no podcast Manchete Podcast, né? E agradeço a participação, poder estar participando com vocês aqui para falar um pouquinho da nossa trajetória. Isso, agora nós vamos falar direto de projeto. Mas antes de falar de projeto, quero fazer a pergunta que é quase que clássica nesse período. Por que você merece ser prefeita de São Francisco de Itabapoana? Olha, Arnaldo, eu tenho minha história em São Francisco, né? Eu sou de São Francisco, nasci em São Francisco, eu cresci em São Francisco, tive meus filhos, criei meus filhos em São Francisco, eu moro em São Francisco. Então, eu conheço o município de São Francisco, já tenho minha trajetória política com 3 mandatos de vereadora, 2 vezes secretária, então a gente conhece a realidade do município. A questão de merecer, eu acho até uma palavra meio, digamos assim, eu acho que nós temos vontade de ver, eu hoje me coloco com a vontade de ver o crescimento de São Francisco continuar acontecendo. Quando você fala em continuar, é porque você é candidata do governo, apoiada pela prefeita Francimara, que tem colocado a cara ali na reta, na rede social, nas ruas com você, enfim, está bem participativa na campanha. Pergunto, qual seria a participação de Francimara num eventual governo Yara? Ela não tem vontade de participar, Arnaldo, ao contrário que muitas pessoas vivem falando, a oposição vive falando, que Francimara vai mandar, que Francimara vai ser a prefeita, que eu vou seguir tudo que Francimara e o Frederico querem. Francimara é uma pessoa muito tranquila em relação a isso. Francimara, quando ela me chamou e falou que eu seria indicada dela, ela deixou muito claro isso, e a partir de janeiro eu vou viver minha vida, vou descansar, vou cuidar de Maria Fernanda, enfim. E eu falei com ela, quando eu precisar você pode me ajudar em alguma coisa? Ela falou, posso, mas ela deixa muito claro isso, que ela não quer participar de nada, não me pediu nada, não negociou nada. Então é bom até desmistificar isso aqui, porque muitas pessoas colocam isso. Eu serei apenas infelizmente eu tenho que falar essa palavra, né? Porque é o que eles usam. Yara vai ser um fantoche de Francimara. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito determinada, sei muito bem o que eu quero para minha vida. Quando eu aceitei ser secretária com a Francimara e no outro governo também, eu aceitei com a seguinte condição: eu iria com a minha equipe e seria uma gestora com o que eu entendia de educação. E eu pude fazer isso. Então não existe isso. A participação dela está sendo fundamental na minha campanha. Francimara tem uma aprovação no final de segundo mandato excelente, então a gente não pode deixar isso de lado, pela gestão que ela faz no nosso município. Agora, governar a partir de 1º de janeiro é com Yara Cinti e com Renato Rochinho. Eu vou mesclar um pouco aqui questões políticas com plano de governo, até para a gente fazer também uma entrevista propositiva, né? Quando eu estava lendo o seu plano de governo, vi que tem um destaque muito claro para a educação, onde você foi secretário, e para a agricultura, lógico, que Renato foi também secretário. Então, eu vou começar pela educação, depois a gente fala de agricultura. Na educação, tem propostas de ampliar a creche em período integral e também um centro de línguas, né, para aprendizado, não um aprendizado bilíngue, um centro de línguas para atendimento à população. Sonera os cofres também, né, Yara? Já dá para pensar em planejamento? Vai precisar de mais gente? Quantas creches são? Quantas vagas são? Que vem de propostas, sobretudo na área da educação, para creche em tempo integral, que é uma demanda para muitas mulheres que precisam trabalhar. Muitas, né? As creches já são em período integrais, né? Creche já não tem, nós não temos creche com período parcial. A educação infantil, sim, nós temos parcial e temos integral também. Mas as creches já são período integrais, sim. Agora, a gente vê a necessidade hoje que São Francisco tem de ampliação de creches. Nós não temos mais como manter só o número de creches que nós temos. Pelo contrário, Arnaldo, nós temos que ampliar as nossas creches, porque já não atende mais as demandas. E precisamos ampliar também o número de creches. Então, eu penso que hoje, logo assim, de início, não no primeiro ano, mas no decorrer de 1º e 2º ano, nós temos que ter pelo menos mais 4 creches. A gente já viu que dentro do orçamento dá para fazer isso, sim. Isso demanda de muitos profissionais, dependendo do número de alunos que vão ter, porque são 2 turnos, o período integral são 2 turnos, mas é uma responsabilidade que nós temos que assumir com a população de São Francisco para atender melhor. Existem lugares que precisam, né? Porque São Francisco você conhece um pouco e você sabe que é um município bem extenso.
Diferente de São João da Barra, sua cidade, né? Que é bem pequenininho. Mas a gente precisa hoje dar isso a São Francisco, sim, a gente assume esse compromisso com São Francisco, sim, de ampliar esse número de creches e ampliar também as creches que já existem. Você, como foi secretário de Educação, fica até mais fácil falar sobre isso. Você já tem uma ideia, mapeou o município, onde seriam essas novas 4 creches no próximo ano, ou ainda é muito cedo, precisa analisar? Olha, eu já firmei um acordo, já firmei assim, um compromisso, né? Porque eu sempre falo assim, promessa todo mundo está enjoado, né? Promessa todo político pega o microfone e faz, aquela coisa toda. Eu firmei um compromisso com Pingo d'Água, já é um compromisso que eu tenho. A região entre Santa Terrinha, né, que é montada, tem a Santa Terrinha montado pequeno, até Brejo Grande também firmei um acordo com eles ali, tá? Entre, né, nem Santa Terrinha, que vai de Coreia até Brejo Grande, eu firmei um acordo com eles também, e as outras duas eu prefiro não estar citando agora, mas já tenho em mente, sim. As duas são um segredo para o eventual governo. Isso, se Deus quiser. E a agricultura é outro ponto também destacado no plano de governo, como eu citei anteriormente. E uma demanda muito grande na questão da agricultura é o escoamento, devido às estradas vicinais que cortam o município, que em extensão territorial é um dos maiores do estado do Rio de Janeiro. É realmente a maior preocupação da agricultura ou tem outros programas, outros projetos que precisam ser ampliados no seu ponto de vista? Arnaldo, o Renato foi secretário, né? Mas o Renato foi secretário, eu sou filho de agricultor. Então, eu sempre falo isso e falo com muito orgulho, e é uma coisa que eu deixo muito claro para a população de São Francisco. Nosso município ele vive do agronegócio. Diariamente é o agronegócio que movimenta o município de São Francisco. Se eu não honrar com uma pessoa, né, com 2 pessoas que trouxeram ao mundo, com mais 13 filhos, nós somos 14, né, e que criaram seus 14 filhos através da agricultura e da pecuária, mais da agricultura. Então, se eu não tiver um compromisso com os agricultores, seria uma covardia da minha parte. Meu pai é agricultor, um município totalmente agrícola. Então, nós temos que investir na agricultura, sim. A gente sabe que nós estamos passando por um momento muito complicado, que é essa mudança climática. O município de São Francisco é um dos municípios, uma das regiões, porque na realidade são várias regiões no nosso país, que sofrem hoje com essa seca, né, que vem acabando com tudo. E cada dia mais eu fico assim, pensando como que a gente tem que apoiar o agricultor, o pecuarista, as pessoas do campo. Como que nós precisamos apoiar isso? Nós temos programas que nós pretendemos implementar para que essas pessoas tenham um suporte maior, né, dentro da agricultura. Você quer que eu fale um pouco? Pode falar. Então, eu vou falar. A gente entende que o pequeno agricultor, Arnaldo, o que acontece? Nós temos uma agricultura tão bonita no nosso município que tudo que se planta lá colhe. E, às vezes, até o próprio munícipe não sabe disso. Hoje nós colhemos, através da pequena agricultura, até couve-flor no nosso município. Alho, quiabo, porque a gente logo vê assim, São Francisco é o lugar do abacaxi. Maior produtor, né? Maior, né? Da cana. Mas aí vamos pegar, né, os maiores, vamos pegar os pequenos também. Nós temos as pessoas que plantam as suas hortaliças e fornecem ali no comércio local. Nós temos que valorizar essas pessoas. Então, um dos projetos que eu tenho, assim, é uma coisa que com certeza eu irei colocar, né, eleita sendo, se Deus quiser, irei colocar de imediato, será 100% da agricultura familiar dentro das nossas escolas, valorizando o pequeno agricultor. Nós temos associações dentro do nosso município hoje, temos pessoas organizadas, temos mais de 3.000 agricultores, pequenos agricultores credenciados para isso. Então, 100% da agricultura familiar vai para nossas escolas, sim. É um dos incentivos que a gente tem como meta. Ajudar o pequeno agricultor, o pequeno pecuarista, com implementos, né? Com ração, com implementos. Mas, Yara, como você vai fazer a questão da ração? É uma coisa que não tem no município ainda. Precisa ter. Com essa estiagem que nós estamos lá tendo hoje, eu nas minhas caminhadas, né, e conhecendo o município como eu conheço, a gente vê que tem pessoas que já começam até a perder animais. Então, nós precisamos incentivar essas pessoas. Nós não podemos deixar o homem do campo simplesmente nesse sofrimento. Não só por causa da estiagem, dessa mudança climática, que a gente sabe que é uma coisa que pode vir a mudar o clima de uma maneira muito ampla, que a gente nem tem noção ainda. Nós não temos, quer dizer, o mundo não tem. Sim. Mas hoje, assim, de maneira muito coerente, eu deixo bem claro para todo mundo, o município de São Francisco vai ter um apoio muito grande dentro da agricultura. Nós precisamos disso, precisamos apoiar o agronegócio do nosso município, o homem do campo.
Yara, outro ponto sensível do município de São Francisco, inclusive a prefeita Francimara reconheceu aqui que teria sido o ponto que ela não conseguiu encontrar uma solução, é a questão do transporte público. Quais as propostas da sua candidatura para que, ao chegar ao final, não seja como a Francimara, que não teve tempo para solucionar? O que de imediato a população pode esperar para o transporte público? Nós temos que melhorar, assim, de um âmbito geral, né? Eu fico muito feliz porque a prefeita ela é uma pessoa muito coerente, né? E ela sabe, realmente ela assume as responsabilidades dela, ela fala quando ela realmente fez. E o transporte é algo que precisa, Arnaldo. Nós não temos mais como deixar. O município vem crescendo, mas ao mesmo tempo se esbarra nesse problema que é o transporte. E o transporte do nosso município é uma coisa que precisa ter um olhar diferenciado. E nós sabemos a complexidade. Você está aqui, né, mais na cidade, sabe que o transporte é uma complexidade, mas é uma complexidade que precisa ser vencida. Eu já chamei todos os segmentos que temos lá, né, de transporte alternativo. Muitas pessoas pontuam para a gente, né, pessoas de fora que moram no município. Aqui tem que ter uma linha de ônibus. Eu deixo muito claro para todo mundo. Não tem medo das pessoas me criticarem o que eu vou falar aqui. Hoje, foram abertas concessões para algumas linhas de ônibus, não foram, né? Eles não participaram. Hoje o município de São Francisco não quer linha de ônibus. É uma realidade que a gente vive. Pode até ter a nível intermunicipal, mas para o transporte municipal, as pessoas não vão andar no ônibus. Eles querem transporte alternativo. Mas no transporte alternativo que tenha horário, que tenha, né, uma legalidade, que tenha horário, que tenha um custo viável, porque hoje não tem isso dentro do nosso município. Então, nós nos comprometemos, eu já tenho um estudo dentro né, com pessoas que eu sempre falo são os universitários, né? Porque a gente não entende de tudo, Arnaldo, não adianta dizer que a gente entende de tudo. Mas eu já tenho um estudo para estar viabilizando uma estrutura para essas pessoas que trabalham no transporte. Porque são pessoas trabalhadoras, são pessoas que estão ali para ajudar. Mas aí, quando eles falam, né, quando eu tive conversa com vários segmentos que lá trabalham, eles pontuam o seguinte: como que a gente vai trabalhar final de semana se a gente trabalha com cerca de 20% a 30% das pessoas que transitam, né? Então, a gente tem que dar esse suporte para que as pessoas também, né, que trabalham no transporte alternativo, as pessoas que trabalham com o transporte no nosso município, eles tenham apoio para poder estar dando o transporte que os nossos munícipes precisam. Agora, outro ponto, vou voltar para a política um pouquinho para a gente fazer esse meio a meio aqui. Vamos lá. Quando foi ali naquela semana das convenções em São Francisco de Itabapoana, sim, eu liguei para você, liguei para o hoje vice na chapa adversário, porque um passarinho me contou que vocês estavam quase que acordados para caminharem juntos. Então, tentei ouvir os dois. Vocês dois me negaram, falaram que existiam conversas, mas que não tinha nada fechado. Surpreendentemente, no tabuleiro, Haroldo aparece como vice do Pedrinho Xereme. Depois, lá na frente, você faz uma reunião sem citar nomes e faz algumas declarações polêmicas, que não é nem muito do seu perfil, pelo pouco que eu te conheço. Né? Falando até sobre baú de dinheiro, mas não citou nomes. Ali nas entrelinhas, você estava falando em relação ao Haroldo. Vocês realmente chegaram a fechar em algum momento e você também foi surpreendido? Fechamos, Arnaldo. Na realidade, porque em respeito a Haroldo, né, não foi divulgado, seria divulgado na convenção. E tudo que ele planejou com a gente que eu falo por quê? Porque Haroldo foi ao Rio comigo, né, com o meu marido, nós fomos juntos, ele foi até no nosso carro. Nós fomos ao deputado Áureo, fomos ao deputado Altineu. Áureo porque é o deputado, né, que é meu padrinho político, digamos assim, padrinho político entre aspas, né, a pessoa que me apoia politicamente como deputado, e Altineu, que é do partido dele. E nós fomos ao Rio, conversamos com os dois, né, por uma questão de ética. Ele pediu também para conversar com a Altineu. A Altineu me recebeu muito bem. Nós fechamos ali. Depois fomos para a casa da prefeita para selar tudo que tinha sido acordado. Ficou tudo acordado. Isso foi uma quinta-feira. A convenção seria no sábado. De todo mundo seria no sábado. A dele, a nossa, a do Pedrinho. E Haroldo, até no sábado, à tarde, ele estava firmado com a gente que ele iria, mas existia um acordo diferenciado com a gente. Quando eu conversei com o Haroldo, nós fomos conversando para o Rio, voltamos, nós já tínhamos conversado lá em casa. Quando nós fomos e voltamos, eu falei: Haroldo, você tem 2 grupos que te acompanham. E aí, o que ficou firmado? Que ele conversaria com esses 2 grupos também. Por isso que houve esse respeito. Quando você me ligou, eu não pude falar em respeito às pessoas do grupo do Haroldo.
Mas é uma coisa que... Por que eu naquele dia, eu dei um desabafo que realmente não é meu perfil, né? Eu sou mais tranquila. Porque Haroldo ali, ele usou a minha imagem, tá? Eu deixo muito claro isso aqui, e se ele quiser contestar, eu peço até para você que abra o espaço, mas ele usou a minha imagem para se valorizar com o grupo de Pedrinho, e ele usou 2 grupos naquele momento que ele não falou nada com ninguém. E ele simplesmente se vestiu, o que ele tinha acordado com a gente, que ele iria para a nossa convenção, e ali nós iríamos falar o nome dele, e depois iríamos para a convenção dele, e ele se vestiu e foi para a convenção de Pedrinho, para surpresa de todo mundo, inclusive para a surpresa dos 2 grupos dele. Então, por isso que eu fiz aquele desabafo, porque o que eu falei, eu falo aqui. O que eu aprendi, o que eu deixei, que eu tenho de herança dos meus pais, e que minha família segue à risca, é que palavra não se volta atrás. Então, não tem baú de dinheiro que compra minha palavra. Eu fui oposição a Pedrinho, tenho muito respeito por ele, mas eu não componho com o Pedrinho politicamente. E eu falo assim, eu nunca componho com o Pedrinho politicamente. Eu afirmo isso aqui. Não tenho nada contra a pessoa de Pedrinho, onde conto com ele, converso, nos respeitamos. Compor com ele politicamente, não. Então, para mim, a palavra é algo muito sério. E Haroldo não teve isso. Vamos continuar falando um pouquinho sobre política, mas projetando o futuro. Vamos lá. É uma eleição para prefeito, mas também eleição para vereador, que você já venceu 3 vezes. Talvez seja a eleição mais difícil de todas, a eleição de vereador. E prefeito, sem ter uma boa relação com a Câmara, enfrenta dificuldade na hora de governar. Sim, claro. Qual é a projeção do seu grupo político? Quantas cadeiras vocês acham que vão conseguir fazer nessa disputa? Olha, Arnaldo, hoje tudo tende, né? E eu não acredito que vá mudar. Nós já falamos disso aqui e a gente vai reafirmar. Nós, às vezes, fazemos de 9 a 10 vereadores, sem sombra de dúvidas. Não tem a menor dúvida disso. São quantos partidos na coligação com nominata? Nós temos 3 nominatas. 3 nominatas? Temos 7 vereadores concorrendo ao nosso lado, né? Ainda vão ter mais 2 ou 3 que estão concorrendo com a gente, que também estarão assumindo as cadeiras na Câmara, que são 5 hoje que estão vazias. Exatamente, eu ia falar isso agora, que eu dei uma nota. Já antecipei. Não, só complementando mesmo, são 5, né? 5 vereadores novos, no mínimo. Isso. Você sai, Renato sai, tem outros vereadores que também... Haroldo, né? O Cocóia... Então, aí é uma experiência. Que não vem mais. É uma experiência que conta você hoje para estar nessa posição de candidata a prefeita de São Francisco. Essa experiência de vereadora conta muito, conhecer o trâmite, conhecer a questão de legislação, essa relação executivo-legislativo, isso faz diferença na hora de se pensar na prefeitura? Muita diferença. É muita diferença. Na realidade, o poder público ele é muito burocrático. Ele é muito difícil, né? Porque a burocracia vem lá de cima, não é dentro dos municípios. A gente enfrenta uma burocracia que vem lá de cima. Então, se você não tiver experiência, você pode deparar com uma realidade que você vislumbra, mas que não existe. Quando você conhece, as coisas se tornam muito mais fáceis. Eu fui secretária 2 vezes, então eu estive dentro da administração pública mesmo, do executivo mesmo. E também com 3 mandatos de vereadora. Isso faz muita diferença, Arnaldo. A relação, como você se relacionar, e também essa parte burocrática, administrativa, que tem que ter. A pessoa não pode ser só política 24 horas, você tem que ser administrativa. Então faz muita diferença, assim, a bagagem que a gente tem dá uma diferença muito grande para a gente. Eu estava olhando o seu plano de governo também e vi a questão do gabinete itinerante, né, que é uma proposta aí de percorrer a cidade, e também de um gabinete participativo. Queria que você explicasse para a gente como que vai funcionar caso você seja eleito. Então, Arnaldo, como eu falei do nosso município ele é extenso. E a gente vê a dificuldade de muitas localidades pequenas de estarem chegando até a gente. Nós estamos lá na ponta, né, lá no centro, né, o que a gente chama de centro, na Pedra. E aquelas localidades pequenas, às vezes, ficam 30 quilômetros do centro. Não tem um transporte, como nós citamos aqui, não tem um transporte adequado. Muitas vezes, mesmo se tivesse, as pessoas não teriam condições. Eu acho que nada mais justo do que nós que estamos lá ir até essas pessoas, ouvir essas pessoas, conhecer a realidade de cada localidade, atender as localidades. Isso é uma coisa que faz parte assim, de uma coisa muito real no meu plano de governo para eu colocar em prática. Eu tenho que ir até as pessoas. É muito mais fácil eu ir até as pessoas do que as pessoas irem até mim. Hoje nós temos cerca, né, o IBGE fala de 45 mil pessoas. Vamos dizer que são 45 mil pessoas. É mais fácil uma pessoa com uma equipe ir até essas pessoas do que 45 mil pessoas chegar até o executivo. Então, vai ter o gabinete itinerante, sim, no nosso plano de governo.
Outra questão que também a gente sempre conversa sobre São Francisco de Itabapoana é o trânsito na área central. E envolve também a questão de mobilidade, assim como o transporte. Mobilidade urbana. Você planeja mudanças nesse setor? Eu te recebi aqui outro candidato, já falou de botar lá a avenida principal em mão única para tentar melhorar a situação do fluxo. E a Ara, se foi eleita, tem mudanças significativas no trânsito também? Esse projeto está pronto, né? É um projeto que já está pronto. Não foi colocado em prática. Eu sempre falo assim que eu nem quero ficar prometendo isso. Ah, Yara vai fazer isso? Vou. Mas deixa eu ser eleita para prometer. Mas é uma realidade que não tem mais como, não comporta mais. Agora, de imediato, Arnaldo, é uma coisa que a gente pode estar fazendo quando entrar, é uma coisa muito real, não é nada assim que foja, porque colocar a mão única, as pessoas acham que é simplesmente ir lá, sinalizar e vão embora, desviar o trânsito. Não é isso. Existe uma complexidade, por isso que existe engenharia de trânsito, existe uma complexidade do nosso município, que são os caminhões, né, as carretas de cana, principalmente na safra de cana, mas tem as carretas também de outros transportes, mas a carreta de cana é maior. Né? Quando chega a safra de cana, as coisas ficam mais complexas. Então, fazer mão única não é uma coisa que se faz do dia para a noite, porque a mobilidade urbana ela exige também as calçadas todas padronizadas, tem toda uma complexidade de estacionamentos, onde serão os estacionamentos. Então, esse projeto já está pronto. Tá? Ele só precisa realmente ser colocado em prática. Mas é um projeto mais complexo. Mas, de imediato, a gente pode pegar as ruas transversais e colocar como mão única. Já vai facilitar muito o trânsito de São Francisco. Porque nós temos ruas que não foram projetadas lá atrás, né? Então, são ruas pequenas, aí você depara, você entra, tem outro carro indo mão e contramão, você não tem como ir, ele não tem como também seguir. E essas ruas precisam, de imediato, ser colocadas como mão únicas. E dentro disso aí também, criar uma estratégia de estacionamento dentro da rua principal. Isso é para imediato, antes que a mão única seja colocada em prática. Colocar uma estratégia de estacionamento, porque nós temos uma complexidade, estaciona carro de um lado, estaciona carro do outro. Uhum. Aí fica aquela rua, né, sem poder ter um trânsito, um fluxo de trânsito normal. Então, criando essa mão única, criando de imediato esse estacionamento, essa linha de estacionamento dentro da rua principal de São Francisco, já vai aliviar. E aí nós vamos, sim, no decorrer do tempo, colocar a mão única dentro do centro de São Francisco, que é uma realidade que precisa acontecer. Você imagina aquela rua no verão, o transtorno que é, né? Não, e tem outra questão que eu ia incluir já nessa pergunta também, e eu não vou, né, na verdade. A questão do comerciante. Isso é uma demanda, acredito, que do comércio, que é muito forte ali na área central, né? Isso chega para você, para os comerciantes? Quais são as perspectivas do setor produtivo em relação a um possível mandato da Yara? Então, aí existia um tabu, né? O comerciante não quer que se torne mão única, pelo contrário. Hoje o comércio muitas vezes deixa de vender por não ter essa linha de estacionamento, por não ter a mão única nessas ruas transversais. Ele deixa de vender porque o carro não tem onde estacionar. Eu digo por mim, quando eu quero fazer meu hortifruti, eu tenho que sair da minha casa 7 horas da manhã, 7h30 no máximo, para eu conseguir um lugar na rua principal. Senão eu vou ter que deixar em algum lugar bem longe, e vou ter que sair com peso, como muitas vezes eu saio. Então, é uma coisa que o comerciante, hoje, ele sonha com isso. Ele sonha com essa realidade. Em relação à infraestrutura, Yara, o que você acha que é fundamental para a cidade, que está no seu plano de governo aqui? Como eu falei ali antes da nossa entrevista, vejo que tem planejamento de obras, de calçamento. O que seria fundamental para São Francisco hoje e que você pretende implementar sendo prefeito da cidade? A gente vê o anseio das pessoas que não tem uma rua calçada, né, Arnaldo? E hoje nós temos uma realidade de várias ruas que não são calçadas ainda. Muitas ruas foram calçadas pela prefeita, não só dentro do centro, mas em várias localidades. Mas a gente sabe que existe esse anseio do centro, de outras localidades, não só do centro. Nós temos localidades grandes. As localidades pequenas também têm um anseio de ter pelo menos um asfalto onde tem aquelas casas. Então, a gente tem que ter esse planejamento de pavimentação de ruas. Isso é uma das coisas. A questão de praças públicas é outro anseio dos nossos munícipes. Em todas as localidades, quando não tem um playground, não tem uma praça, todo mundo sonha com isso, inclusive o centro de São Francisco. Então, a gente tem isso como um projeto de governo, sim, implementar praças públicas com quadras, porque nós precisamos incentivar o esporte no nosso município. A gente sabe que as pessoas no nosso município veem muita questão do futebol, mas hoje o esporte ele tende para outras modalidades esportivas, como o ciclismo já é uma realidade. Inclusive, nós tivemos agora, posso aproveitar o espaço? Sim. Quero parabenizar o Wesley, ele foi campeão nacional no ciclismo, ele é do nosso município, inclusive é vizinho meu.
Parabéns, Wesley, você nos representa com outros ciclistas do nosso município. E hoje a gente tem um pouco de incentivo, a gente precisa incentivar mais, nós precisamos incentivar outras modalidades esportivas, como eu falei, e com isso a gente precisa criar praças públicas também com quadras esportivas para os nossos adolescentes, nossas crianças, nossos adultos. E a praça, Arnaldo, eu sou muito daquela coisa de família, né? Eu fico imaginando assim, né? A mãe tem um playground aqui, tem um parque para as crianças brincarem, se divertirem, a mãe sentada naqueles banquinhos bem legais, né? Como eu já criei meus filhos, na Praça de São Francisco. E também uma quadra. Junto com isso aí, tem uma quadra para os adolescentes, as crianças estarem brincando também. Então, isso é uma coisa do nosso projeto de governo. Você falando na questão do esporte, eu vi que tem um projeto até de criação de uma bolsa de incentivo, um Bolsa Atleta. São Francisco, diferentemente dos outros municípios aqui, não é produtor de petróleo. Não. A conta não aperta um pouquinho, não? Vem dinheiro novo, vai buscar. A gente precisa de procurar incentivo, né? Nós temos Secretaria de Esporte. Então, nós temos uma parceria muito boa com o senador Romário, que é um incentivador muito bom na área de esporte, não poderia deixar de ser, né? Ele hoje nos apoia, apesar de ser, né, do partido da oposição, mas ele nos apoia. E nós temos que buscar recursos. Eu acredito que o senador é uma ponte, ele já se colocou à disposição de ser essa ponte para a gente, para estar trazendo recursos para o esporte do nosso município. Nós temos um projeto hoje muito bom no município, que o senador levou através até do vereador Alexandre Barrão, que eu não posso deixar de fazer essa referência a ele. Ele, através do senador Romário, levou esse projeto. E, assim como ele levou esse projeto, nós podemos levar muitos outros, incentivando o esporte. Eu quero citar um pouquinho Gargaú. Gargaú tem uma tendência muito grande para o vôlei e para o futevôlei. Aí eu fico imaginando assim, como não incentivar isso no nosso município? Nós precisamos incentivar. Incentivar através de quadras, incentivar através de torneios. Então, eu penso dessa maneira, tá, Arnaldo? Você falou a questão de Gargaú e até por ter uma ligação, acho que nós que somos da margem de lá, né? Eu sou de Atafona, lá do Pontal, a gente tem uma ligação muito forte com o Gargaú e sempre ouvi falar sobre questões culturais, a questão do barracão cultural lá de Gargaú. E que de um tempo para cá eu não ouço mais falar sobre nenhuma atividade, sobre nenhum movimento. O que o governo Iara pretende na área cultural? E aí eu já puxo um pouquinho lá para Gargaú a questão do barracão também. O barracão, eu não sei se você sabe, né, na época que eu fui secretária a primeira vez, foi quando nós batalhamos para fazer com que o barracão de Gargaú fosse tombado. Né? Tombado, que a gente fala, tem que explicar, né? Fosse reconhecido como um patrimônio histórico do nosso município. E ali já tiveram várias atividades. Hoje tem um balé, mas ele precisa ser realmente utilizado de maneira, né, uma maneira correta, porque aquilo ali é uma coisa que tem... O Barracão de Gargaú tem uma história linda. É um patrimônio histórico nosso lindíssimo. E muitas vezes os munícipes nem sabem disso. Uhum. Então, explorar aquilo ali da parte cultural tem que ser um compromisso nosso também. Mas hoje o nosso município vem avançando muito na cultura, sabe, Arnaldo? A gente não pode deixar de citar isso aqui. A gente só precisa ampliar mais, sair mais do centro e ir para essas outras regiões. Gargaú, Barra, que tem uma história também muito bonita, que influencia muito, né? A história, que influencia não, que é o começo da história do nosso município. Então, a gente precisa levar os projetos culturais, que vêm verba através do governo federal e estadual, para essas regiões também, para essas localidades também. Agora vamos chegando ao final do nosso bate-papo, a gente combinou meia horinha aqui com todos os candidatos, Sim. Não falamos de um ponto que é essencial em todo governo, que é a questão da saúde. Sim. Quais são as principais propostas de um eventual governo Iara e como você avalia também o quadro de saúde que você vai herdar se vencer as eleições do dia 6 de outubro? É uma nova realidade, Arnaldo, não tem como negar isso. Podem falar o que quiserem, que o hospital é de fachada, que a saúde está ruim, é uma nova realidade no nosso município. Hoje eu posso falar porque eu passei por isso há 2 semanas atrás, basicamente 2 semanas atrás. A André passou mal, nós fomos para o Hospital do Ponto. De lá que ele foi encaminhado para... Nós levamos o dia todo lá, de lá ele foi encaminhado para Campos. Hoje a gente entra no Hospital do Ponto, nós temos excelentes médicos, que são médicos que atendem aqui, no Beda, no Álvaro Alvim, enfim, em todos os hospitais daqui e de outras regiões. Nós temos um laboratório dentro do hospital, que nós não tínhamos. Tinha que esperar sair do centro para ir lá fazer a coleta. Nós temos todos os aparelhos que todo mundo já sabe quais são, né? Que é o mamógrafo, o tomógrafo, o raio-x de primeira linha. Nós temos ultrassom. Enfim, hoje nós temos uma nova realidade. E nós vamos inaugurar 8 leitos de UTI
Vamos inaugurar mais 20 leitos de enfermaria, 9 salas novas. Então, pegar hoje uma saúde como está, é a gente dar continuidade. Agora, nós precisamos voltar à maternidade. Nós precisamos fazer com que nossas crianças nasçam em São Francisco. Com essas UTIs abertas, a gente vai ter uma tranquilidade maior. Porque se tiver que ter uma intercorrência, não precisa correr com a mãe ou com a criança para campus. Então, nós vamos voltar à maternidade para São Francisco. Vamos ampliar as cirurgias, nós precisamos ter um centro cirúrgico, vai ter cirurgia de grande porte, nós vamos recomeçar, né, cirurgias de pequeno porte até chegar às cirurgias mais complexas. Que já aconteceu, agora até deu uma paradinha, mas tem acontecido pequena cirurgia dentro do hospital de Manuel Carola, só que a gente precisa ampliar mais isso aí. Então eu vejo que a saúde nossa, assim, fale o que quiser. Nós inauguramos, eu falo nós porque eu sou da base aliada do governo, eu fico muito feliz quando eu falo nós inauguramos. O centro, né, o prédio do Nuprapac, que é uma realidade que a França Maria implantou, né, lá atrás, hoje tem a sede do Nuprapac, que é o Núcleo de Prevenção e de Atendimento aos Pacientes de Câncer. Hoje já tem a sede própria e muitas coisas ainda para serem inauguradas antes de terminar o mandato da prefeita Francimária, que nós vamos, se Deus quiser, herdar. Yara, como eu combinei com você, a entrevista passa muito rápido, aquela câmera lá é sua, é o momento que a Jeane falou aqui, que é o momento que o político gosta, que é o momento de pedir voto, da hora que você fala direto com o seu eleitor lá naquela câmera. Então, eu quero falar para os munícipes de São Francisco que eu estou aqui, né, colocando meu nome à disposição, porque eu entendo que nós temos que dar continuidade àquilo que vem dando certo, e eu entendo que, por ser uma pessoa que já tem uma vida política, ser do município de São Francisco, morar em São Francisco, eu acho de suma importância de citar isso, morar em São Francisco, conhecer São Francisco, nós estamos aqui pedindo a oportunidade a vocês de dar um voto de confiança no 77. Vamos continuar aquilo que está dando certo. O time que está ganhando não se mexe. Então, a gente conta com vocês, no dia 6 de outubro, vamos votar no 77 de novo. Yara, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade. Obrigado a você. E, a depender do resultado das eleições, a gente marca uma entrevista lá em São Francisco, ou com você, ou com quem for o vencedor, mas desejo boa sorte na caminhada. Eu que agradeço, Arnaldo. Muito obrigado mais uma vez pelo espaço. Estamos à disposição. E a você que nos acompanhou até aqui, fique ligado nas nossas redes sociais. Nessa semana a gente ainda continua com São Francisco, a gente vai para Quissamã e depois a gente começa a empreitada com Campos aqui no Manchete Podcast. Até a próxima.